Rapidinho, Gediel. Ô, Mestre Sabino, tem como dar uma palhinha aí desse livro aí pra gente, cara? De um assunto aí que fala sobre o... Tá, deixa eu ler um pouquinho aí. A tal da possessão demoníaca, né? Isso. Por isso que eu falo, estudar é bom, né? Ficar aí crendo sem estudar é nisso que dá, loucura. Chama-se transtorno dissociativo de identidade, conhecido como TDI. O transtorno dissociativo de identidade, na página 283 do meu livro, conhecido anteriormente como transtorno de personalidade múltipla, é um dos múltiplos transtornos dissociativos registrados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e também na Classificação Internacional de Doenças, conhecido como CID. Características, que as pessoas acham que é demônio, né? Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5-TR, o transtorno dissociativo de identidade é caracterizado pela presença de 2 ou mais estados distintos de personalidade que podem ser descritos em algumas culturas como uma experiência de possessão. Os estudiosos recentemente classificaram o transtorno dissociativo em duas alternâncias, possessiva e não possessiva. Na alternância possessiva, o transtorno se dá como se agentes externos estivessem assumindo o controle da pessoa, quase como uma possessão. Já no caso da alternância não possessiva, o transtorno é como se a pessoa se desconectasse de si mesma e estivesse observando de fora. Ela pensa, sente e age de maneira que não consegue controlar e parece que o próprio corpo não lhe pertence. Aí eu trago as problemáticas, referências bíblicas a respeito disso, depois eu entro na questão dos próprios demônios, na questão cultural. Mas não existe possessão demoníaca. Isso são transtornos dissociativos de personalidade. Se uma pessoa pode até procurar, passou no Fantástico essa reportagem sobre o TDI, a pessoa assumindo falas, vozes, outros nomes, mudando fisionomia, posição de mão e tantas outras coisas. Isso é algo comprovado cientificamente. Então, demônio só existe na cabeça de quem não estuda. Obrigado. Caraca, Sabino, eu entendi o que você quis dizer. A Globo satânica. Pera aí, ô, Micas. Logo o quê? Globo satânica. Micas, peraí. Deixa eu perguntar ao Sabino, né? Porque eu entendi o que você quis dizer. Deixa o cara falar ali. Você estava falando sobre as pessoas que recebem o demônio, no caso. O problema mental dela pensar que existe um demônio ali. Mas qual é o... Não é a pessoa pensar que recebe demônio. A pessoa tem um transtorno mental. E aí ela assume várias... Eu posso explicar? Se você deixar de explicar, você vai entender. Pode. Não é que a pessoa recebe demônio. A pessoa já tem um transtorno mental, filho. Ela tem um transtorno. E ela assume sem saber outras personalidades. Aonde a pessoa pensa, imagina... Fala mas nunca apareceu. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu tô falando... Ô, Roniel, deixa ele explicar aqui. Termina de explicar aí, mestre. Só um minutinho. Gente, olha só. A galera tem que esperar os professores terminarem, cara. Pô, eles falam, eles têm razão. Pô, os caras são acadêmicos. Estão aqui, pô, pra ensinar pra gente. Aí a gente vai interromper, não deixa o professor falar. Então, não é só o professor, não. Qualquer pessoa, a gente tem que deixar e conversar, né, médico? Fala aí, meu querido. Eu queria tirar a dúvida dele. Não é que a pessoa imagina que tem demônio. Tem um transtorno, um problema mental, neurológico. Então, ocorre inesperadamente, pode ocorrer em cima de uma terapia. É um transtorno. Muitas pessoas têm. Transtorno dissociativo de identidade. Por que dissociativo de identidade? Porque ela assume várias identidades. Ela fala que o nome dela é Marcos, não sendo Marcos. Ela engrossa a voz. Então, isso é um transtorno e a capacidade neurológica tem poder para isso. Então, é um transtorno que vai pegando os neurônios e modifica a voz, modifica a fisionomia, atrofia a mão, faz um monte de coisa. É um transtorno dissociativo mental. É isso que acontece. Show de bola. Deixa eu só... Deixa eu tentar falar, Antônio, sim. O que eu queria dizer. É porque é o seguinte, você está falando aí que então a pessoa sempre teve esse sintoma. Só apareceu do nada. Ela já é um doido e aparece do nada. Aí, nesse caso, Roniel, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, tá? Eu fiz uma pesquisa referente à questão de possessão. Agora, o diagnóstico mais preciso, aí você tem que pesquisar a fundo sobre isso, tá não? Entendeu?
Depois Entendi. você vai no Google, aí você vai lá no DSM, que é o de diagnóstico, não é minha área, eu sou teólogo, exegeta e hermeneuta, tá? Não sou psicólogo nem psiquiatra. Mas para tratar da possessão, eu fui estudar um pouco. Não me aprofundando no assunto. Aí você tem que procurar um especialista, que ele vai te explicar detalhadamente o TDI, ou você mesmo pode pesquisar. É várias páginas do manual de diagnóstico sobre isso, tá? Pô, muito Sim. bom.